Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Joaquim Miranda Sarmento, é Ministro de Estado e das Finanças, a quem agradecemos a disponibilidade para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está o jornalista do Público, David Santiago. Bem-vindo. Passados estes meses, vê o episódio em torno do alívio do IRS em 500 milhões de euros, que afinal não ia além dos 200 milhões, como uma gafe, um erro de comunicação ou uma certa falta de experiência de governo, ou um pouco de tudo isso, vá. Muito obrigado pelo vosso convite. Eu creio que os portugueses perceberam aquilo que foi a mensagem e a decisão do governo. Nós sempre fomos claros, quer no programa eleitoral, quer no programa de governo, quer naquilo que o Primeiro-Ministro diz no dia 11 de abril no Parlamento de manhã e depois eu na minha intervenção à tarde. Nós, em setembro de 2023, ainda antes do Orçamento de Estado para 24, ainda antes de saber que haveria eleições por via da admissão do Dr. António Costa, apresentámos uma proposta muito ambiciosa de redução do IRS que atingia até o 8º escalão e que totalizava um valor próximo de 1.500 milhões de euros. Na altura, aquilo que era a intenção do Governo, espelhada no Programa de Estabilidade de abril de 23, era reduzir o IRS em 500 milhões. O Governo, de certa maneira, foi atrás daquilo que foi a iniciativa e a proposta do PSD, mas fê-lo de forma diferente daquilo que era a nossa proposta. Fê-lo apenas até ao 5º escalão, deixando de fora o 6º, 7º e 8º escalão, pessoas que ganham em termos líquidos 1.500, 2.000, 2.500 euros, portanto longe, na nossa concepção, de se poderem designar como ricos ou abastados. E, portanto, o que nós dissemos durante a campanha eleitoral e depois na discussão do programa de governo foi que faríamos uma nova redução de IRS, que na realidade totaliza este ano 350 milhões e depois mais cerca de 100 milhões no próximo ano por via das liquidações, que somada à anterior feita pelo Governo daria um montante na ordem dos 1.500 milhões, porque a do anterior do Governo era em torno de 1.100 e 1.200 milhões, mas que regressava à proposta original que o PSD tinha feito em setembro, chumbada pela maioria absoluta do PS, e que depois tínhamos apresentado no Orçamento para 24 e também chumbada pela maioria absoluta de então do Partido Socialista, e que estávamos a fazer essa proposta adicional para agora poder também baixar o 6º, 7º e 8º escalão, e que essa proposta adicional, em cima daquilo que tinha sido a proposta do Governo, representava um alívio fiscal para as famílias em 24, na ordem dos 1.500 milhões de euros. Mas a verdade é que houve uma percepção que havia aí uma lógica cumulativa criada e que acabou por levar o Sr. Ministro também a uma entrevista, julgo que na RTP, para esclarecer. Portanto, houve uma percepção pública, não só no âmbito do Parlamento, mas também pública e dos jornais, que levou nesse sentido, e é por isso que eu também lhe pergunto, porque o Sr. Ministro anunciou recentemente numa entrevista ou declarações ao Financial Times que o Governo iria reintroduzir uma taxa única de IRC para os rendimentos dos trabalhadores qualificados que se mudassem para IRS. de IRS, sim, eu tenho IRS nos apontamentos. E no mesmo dia foi obrigado a corrigir. O que é que justificou isto? Foi desautorizado pelo Primeiro-Ministro? Há alguma coisa que esteja a falhar aqui na... Permita-me, então, corrigir duas coisas que disse. Primeiro, a entrevista à RTP no dia 12 de abril não foi por causa da questão do IRS, ela já estava marcada obviamente, parte dessa entrevista acabou por ser sobre o tema desse dia, mas é a entrevista normal de um governo que vai ao Parlamento apresentar o seu programa de governo, que um dos intervenientes desse debate é o Ministro de Estado e das Finanças e, portanto, consequentemente, vai a um canal de televisão explicar aos portugueses o programa de governo, com um bocadinho mais de incidência na sua área, como é normal, e depois no meio, enfim, essa questão que na altura se levantou do IRS. Relativamente à questão do novo regime para as pessoas que estão fora, que não trabalham em Portugal, ou seja, que é designado por IFICI, o que nós sempre dissemos, que eu disse ao Financial Times, e depois disse no dia a seguir na conferência de imprensa, na apresentação do programa da economia, foi que nós estávamos a reintroduzir um regime que já existiu no passado, que o Governo, no Orçamento para 2024, legislou através do artigo 58A dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, que tem uma diferença muito significativa face ao regime anterior dos residentes não habituais, que é agora exclui as pensões, e bem,
centra-se apenas nos rendimentos de trabalho categoria A e B, e o 58A dos Estatutos de Benefícios Fiscais, para ser aplicável, para este regime IFICI poder ser aplicável e podermos trazer quadros qualificados de fora, portugueses ou estrangeiros, que não tenham estado em Portugal nos últimos 5 anos, é necessário agora fazer a regulamentação. É necessário 2 portarias, uma regulamentando quais as profissões e outra regulamentando quais os critérios das empresas que venham a ser consideradas para efeitos deste regime. E foi isso que nós dissemos, é uma reintrodução deste regime, que nos é permitida por via dessa alteração que ocorreu no Orçamento 24 e que nós agora vamos regulamentar através de 2 portarias. O Governo mantém o objetivo de um alívio do IRS na ordem dos 3 mil milhões até 2028, ou poderá ficar aquém ou além disso? O nosso programa eleitoral, que tinha um cenário macroeconómico e um cenário orçamental bastante detalhado, e que não vi fora, obviamente, os outros partidos políticos, mas isso faz parte do combate político, não vi particulares críticas de economistas independentes ou de instituições de referência, tem como objetivo reduzir o IRS em 3 mil milhões até 2028. Nós já começámos, embora a proposta aprovada no Parlamento tenha sido a do Partido Socialista, mas tendo como ponto de partida aquilo que foi a proposta que o Governo apresentou no Parlamento, já começámos uma primeira redução, na ordem perto dos 500 milhões. Temos no Parlamento para discussão e votação o IRS jovem, que valerá qualquer coisa como cerca de 1.000 milhões. O resto será feito através de redução de taxas e que nós estimamos que possam acontecer a partir de 26 e com maior incidência depois em 27 e 28. Mantemos esse objetivo e também sempre dissemos que se pudermos ir mais além do ponto de vista da margem orçamental, sobretudo em 27 e 28, eu depois gostaria de ter a oportunidade de explicar porquê estes 2 anos e porquê não 25 e 26, que concentraríamos essa margem orçamental adicional que possa existir face ao nosso cenário orçamental, sobretudo na redução de IRS. Antes de irmos lá, falando do IRS jovem, no âmbito das negociações que haverá com o PS e com os outros partidos para a aprovação do orçamento, há aqui alguma margem para o Governo recuar ou ceder alguma coisa no IRS jovem para uma aproximação ao Partido Socialista? Deixe-me dizer-lhe, em primeiro lugar, sobre as negociações do ponto de vista geral, a margem orçamental, ou seja, os milhões de euros que podem ser sujeitos a novas medidas ou medidas de calibração diferente, é curta. Eu depois também poderei explicar porquê. E qual é que é já agora? Nós temos um princípio que já transmitimos aos partidos políticos quando há uma semana e meia reunimos com todos os grupos parlamentares, que é o programa do Governo não pode ser desvirtuado. E eu uso esta palavra desvirtuado de propósito porque era esta expressão que António Guterres usava naqueles anos em que negociou o orçamento no seu primeiro governo e que, com exceção do primeiro, que passou com o voto favorável do CDS, os outros passaram com a abstenção do PSD. Nunca na história democrática portuguesa nós tivemos um orçamento a ser aprovado, quando o Governo não tem maioria absoluta, entenda-se, um orçamento a ser aprovado desvirtuando aquilo que é o programa eleitoral e o programa de governo de quem é governo e de quem está a executar. Da mesma maneira que nunca tivemos, na história democrática portuguesa, em governos que não tinham maioria absoluta, o Parlamento a aprovar medidas, com expressão orçamental, que vão contra aquilo que é o programa do Governo. E o IRS jovem entra nessa equação, então? Mas são 2 pontos diferentes. Uma coisa, se nós olharmos à história democrática portuguesa e aos anos em que houve governos de maioria relativa, ocorreu, em determinadas situações, o Parlamento chumbar propostas do Governo. Não tinha ocorrido até agora o Parlamento aprovar propostas da oposição que vão em sentido contrário àquilo que é o programa do Governo e que têm expressão orçamental significativa. E, portanto... O que está a dizer é que desfiguram o programa do Governo, essas medidas da oposição. O que estou a dizer é que qualquer negociação que venha a ocorrer
em setembro, outubro, novembro, durante todo o processo orçamental, tem que ter como ponto de partida do Governo e dos partidos da oposição que o programa do Governo não pode ser desvirtuado, porque quem está a Mas governar... considera que está a ser desvirtuado com estas propostas da oposição que têm sido aprovadas? Considero que há aqui já... Não está a ser desvirtuado, mas há já, obviamente, uma margem menor e é preciso que quem esteja presente nas mesas de negociação entenda que o Governo tem alguma margem para acomodar propostas e tem alguma margem para calibrar as suas, mas não pode naturalmente deixar desvirtuar aquilo que foram os pilares essenciais do seu Qual programa, é que é a margem? sobre o qual foi Qual é que eleito. é essa margem? Nós estamos a trabalhar com, eu já disse isto várias vezes, com uma perspectiva de excedente orçamental 0,2, 0,3 do PIB. Para este ano? Para este ano e para o próximo ano. E, portanto, assumindo que ninguém quer, e o Governo nisso é intransigente, e eu creio que os partidos da oposição também não o desejam. Assumindo que ninguém quer que o país regresse a déficits, a margem orçamental é esta que eu estou a indicar, 0,2, 0,3 do PIB, ainda não incluindo as medidas que foram aprovadas no Parlamento e promulgadas pelo Sr. Presidente da República. Era isso, eu gostava de fazer duas perguntas, vou juntar as duas porque isso é relevante, porque ainda não inclui, e disseram precisamente que o 0,3 de excedente neste ano não conta com as medidas aprovadas pela oposição. Do próximo ano. Sim, que elas sim, só têm efeito no só tem no próximo próximo ano. E é por isso que eu lhe pergunto, mas tendo em conta também o conjunto de medidas que já se sabe, há muitas delas para diminuir receita, outras para aumentar despesa, que virão em 24, o que eu pergunto é se temos em perspectiva um possível regresso ao déficit, tendo em conta esse cenário, e depois, por outro lado, quando diz que há aqui um risco de desvirtuar o programa do Governo, há uma pergunta para clarificar que eu acho que pode ser importante, que é perceber se o Governo está ou não disponível para governar com base num programa do Governo desvirtuado, digamos assim, utilizando também essa expressão. Deixe-me então dizer-lhe o seguinte, com aquilo que são as medidas do Governo, aquilo que nós podemos dizer o modelo endógeno, que é o que o Governo já decidiu e ainda vai decidir até ao fecho do processo orçamental, nós, à data 2, estamos confiantes de que este ano e no próximo ano teremos um excedente orçamental em torno de 0,2, 0,3. E essa é a responsabilidade do Governo. A responsabilidade de quem está na oposição é perceber que, que a margem orçamental para negociar, se não quisermos ter déficits, não é ilimitada, não é muito elevada, está dentro destes parâmetros. O que temos dito desde o primeiro dia é, exclusivamente com as medidas que o Governo tomou e vai tomar, e que estão no programa eleitoral, nós, à data 2, com as perspectivas de crescimento que a economia portuguesa tem para este ano e para os anos seguintes, teremos um superávit em torno de 0,2, 0,3. Podemos trabalhar com 0,3, que é o nosso cenário mais elevado, mas para acomodar mais medidas da oposição, esse excedente vai diminuir. Portanto, a margem é de quê? É de 0,1 ponto, 0,1, 0,2? A margem anda em torno desses valores, e por isso é que eu comecei por dizer a margem orçamental para negociar é curta, sem com isto deixar de dizer que o Governo está receptivo a essa negociação e está receptivo a calibrar as suas próprias medidas, mas desde que, para responder à sua segunda questão, desde que não desvirtue o programa do Governo. E se desvirtuar, obviamente que o Governo terá que perguntar aos portugueses se aceitam ter um orçamento que, primeiro, possa pôr em causa o equilíbrio das contas públicas e, segundo, um orçamento que não reflete aquilo que foi o programa eleitoral. Como é que se pergunta isso aos portugueses? É com eleições antecipadas? Isso é uma decisão que teremos que tomar. Acho que não vale a pena especular sobre cenários que ainda não existem. O que temos pela frente é uma negociação, que demos o primeiro ponto de partida há uma semana e meia, chamando todos os partidos da oposição com assento parlamentar. Retomaremos essa negociação no início de setembro e procuraremos acomodar aquilo que é possível de reivindicações, sobretudo dos partidos com maior expressão parlamentar e que podem aqui decidir o desfecho deste orçamento, com estas duas premissas: não desvirtuar o programa de governo e
manter o equilíbrio orçamental. Diga-me uma coisa, para ficar claro, para o Governo é inaceitável que o país possa ficar em situação de déficit, por pequeno que seja, e por mais que cumpra as regras orçamentais, apesar de tudo. Nós entendemos que o país em 25 tem que apresentar um superávit orçamental. E tendo em conta que a margem para negociar medidas é diminuta, o que eu pergunto é, recuperando um bocadinho a pergunta de há pouco, é que se da parte do Governo há medidas que, no fundo, diminuem a receita. Eu bem sei que no cenário macro, por exemplo, a descida do IRC se prevê que tenha um efeito positivo depois a médio prazo, no sentido que, mas no imediato não, há uma perda de receita, e nesse sentido o que eu pergunto é, o Governo tem alguma margem para, por exemplo, se aproximar do PS no âmbito do IRS jovem e também do IRC, agora sim o IRC, como disse o Ministro da Coesão Territorial, que haveria aqui alguma margem para ver os timings. O que eu pergunto é, alguma margem para mudar aquilo que são as medidas em concreto, no âmbito do IRC, por exemplo, a descida não ir até 15% e ser menor, tudo bem que os 15% ainda não é no próximo ano, mas, ou seja, haver aqui uma modulação maior tanto no IRS jovem como no IRC? Se calhar convinha fazermos primeiro um esclarecimento. A descida de IRC que o Governo propõe para 2025 só terá impacto na receita em 2026. Portanto, trazê-lo à discussão do orçamento para 25 pode ser feito numa lógica de política de médio e longo prazo, mas não numa lógica daquilo que é condicionante orçamental para 25, porque a redução da taxa efetua-se em 25, as empresas entregam a declaração de IRC de 25 em maio de 26 e, portanto, um eventual efeito na receita apenas ocorre no exercício orçamental de 26. Portanto, é preciso fazer essa distinção. Mas para não contaminar a discussão orçamental de 25, pode haver aqui um entendimento com o Partido Socialista? Nós estamos disponíveis para calibrar aquilo que são as duas propostas que referiram, a descida do IRC e o IRS jovem, mas sem deixar o princípio e a base fundamental dessas medidas cair. O IRC terá que descer e o IRS jovem terá que ser aplicado. Depois, o gradualismo da aplicação, temos e devemos ter margem para negociar, porque são as duas medidas que claramente o Partido Socialista discorda. Não encontra em todas as outras medidas do Governo discordância por parte do Partido Socialista, o que me leva também a dizer que as contas que o Partido Socialista apresenta sobre o impacto das medidas do Governo têm, perdão, uma expressão, alguma falácia. Primeiro, porque as medidas do Governo valem sempre mais do que as medidas da oposição. O Governo é que toma decisões. O PS diz que valem 2 mil milhões até agora. Não valem, e depois também posso explicar porque é que não valem. Mas, em todo o caso, quem toma decisões executivas é quem é Governo. Mais uma vez, volto ao ponto que referi há pouco. O que é inédito, o que é novo na democracia portuguesa é ver o Parlamento a aprovar medidas com impacto orçamental que vão em sentido contrário do programa de governo. Mas também dizer que, se por um lado as medidas do governo têm uma expressão orçamental um pouco superior, porque é que o valor não é aquele que o Partido Socialista apresenta? Primeiro, o Partido Socialista coloca na coluna do governo o apoio à Ucrânia. Mas o apoio à Ucrânia é algo que já vem do governo anterior e eu acho que é algo que qualquer governo manteria. O Partido Socialista... Este governo aumentou ligeiramente. Não, por compromissos internacionais. O Partido Socialista coloca o acordo com os professores e com as forças de segurança, mas o Partido Socialista não faria esses acordos e até faria, pelo menos em montantes iguais, àquilo que o governo decidiu. Habitação... Mas a habitação resulta de um reforço de verbas nacionais. Não sabemos se o PS faria igual, porque o PSD tem dito que resolveu um problema que o PS não foi capaz de resolver. No limite, o PS não resolveria, pelo menos indo pelo discurso do PSD. Sim, terá que perguntar ao secretário-geral do Partido Socialista se não teria feito acordo com os professores e com os polícias. Olhando, de facto, para aquele documento, se calhar não teria. Depois a habitação. Bom, mas aquilo é um reforço de verbas nacionais de uma suborçamentação do PRR, como explicou o Ministro da Coesão em entrevista há 2 dias. O valor para executar aquelas 26 mil casas tem que ser superior. Depois o PS coloca o IRC não tem, como eu já expliquei, não tem impacto orçamental em 25, e aquele exercício é para 25. Depois coloca o IRS, mas o IRS foi aprovado, é uma medida do Partido Socialista no Parlamento. Portanto, na realidade, se formos ver aquilo que o Partido Socialista discorda
e que tem impacto para 2025 é apenas o IRS jovem, que em 2025, por via das retenções na fonte, terá um impacto na ordem dos 700, 800 milhões de euros. Do outro lado, está o IVA para 25, o IVA da eletricidade, 110 milhões, as portagens, 180 milhões, e se quisermos, o IRS, que são mais 500 milhões. Sim, Portanto, ficamos com valores, não é incluído nessa tabela. ficamos com valores muito semelhantes, quando, mais uma vez, e só para terminar, aquilo que seria normal, salutar em democracia, era que o Governo decide e o Parlamento vota-se a favor ou contra as decisões do Governo. O que já não é normal é o Parlamento, que é dois partidos, PS e Chega, quererem governar a partir do Parlamento. Isso é que nós nunca tínhamos assistido. Gostava de voltar um bocadinho atrás sobre o IRS jovem e, sobretudo, sobre o IRC. Falou na possibilidade de calibrar. Pode dar-nos um esboço dessa calibragem? Até onde é que se pode ir? Eu acho que, a bem de uma negociação, as primeiras pessoas que devem conhecer aquilo que são, se quiser, os intervalos da ação do Governo são os partidos com os quais nos vamos sentar. Portanto, eu não posso nem devo, numa entrevista, até seria indelicado, para com as pessoas com quem vamos negociar de boa fé, já iniciámos e vamos continuar a partir de setembro, estabelecer quais são os limites. Agora, há margem para poder calibrar um pouco essas medidas. Mas os timings ou também os valores das Mais uma descidas? vez, estamos a olhar para os intervalos e isso faremos aos partidos. E tem nas essa reuniões que vamos margem ter. de que está a falar na cabeça? E quer dizer? Temos algumas hipóteses, diremos. Ainda numa lógica do IRC, numa lógica também da aproximação ao PS, há alguma possibilidade de privilegiar alívios no IRC a determinados setores considerados estratégicos, como defende o PS? Um ponto prévio. A Comissão Europeia, acho que seria quase impossível, mas se alguém me conseguir demonstrar que é possível, obviamente isso pode passar a ser negociável. Não creio que fosse muito positivo para o país, porque depois entraríamos nessa discussão de quais são os setores estratégicos, mas eu creio que a Comissão Europeia não permitiria, pelas regras europeias, taxas de imposto diferentes por setores. As ajudas de Estado. Uma coisa é taxas que existe no nosso IRC de ramas estaduais, que são taxas adicionais por montantes de lucro, ou taxas reduzidas por montantes de lucro e pela dimensão da empresa, no caso de serem PMEs. Por setores, parece-me que violaria claramente as regras de auxílio de Estado da Comissão. Eu gostava de perguntar, porque hoje saíram números relativos à execução orçamental. Houve aqui o crescimento económico. Sim. E há um crescimento económico no segundo trimestre, mas ainda assim um abrandamento. O que pergunto é, tendo em conta esta margem diminuta que há depois para o próximo ano, se de alguma forma o preocupa no âmbito daquilo que virá ter que negociar, se não põe em causa alguma das medidas... Nós não podemos olhar apenas para um trimestre. Há aqui alguns fatores pontuais. O crescimento económico não pode ser visto apenas num trimestre. A nossa previsão para o crescimento da economia portuguesa para este ano é em torno de 2%, o que é acima daquilo que nós tínhamos em dezembro, janeiro, quando apresentámos o programa eleitoral, ou quando fizemos o programa eleitoral, que eram 1,5% para 24%, e as nossas previsões à data de hoje, naturalmente sempre sujeitas a toda a incerteza, sobretudo internacional, a choques externos que possam existir, e sabemos que o contexto internacional para o segundo semestre deste ano e para o próximo ano é um contexto difícil, ou muito difícil. A nossa previsão de crescimento da economia portuguesa para o próximo ano é acima de 2%. E, portanto, quando apresentamos a nossa estimativa orçamental, 0,2, 0,3 para este ano e para o próximo ano, é exatamente na perspectiva de que a economia portuguesa cresça em torno de 2% este ano e no próximo ano. E ao longo da legislatura, como é que... Há alguma imprevisibilidade que possa marcar... Eu não escondo que o contexto internacional é mais exigente e também não escondo que a incerteza nacional devido à conjuntura política também não ajuda às perspectivas de crescimento. Em todo o caso, se nós conseguirmos implementar o nosso programa e executar o PRR, eu creio que podemos terminar a legislatura com crescimentos em torno de 3% ao ano.
E em relação ainda ao IRS, quando é que o Governo vai publicar o despacho com as novas tabelas de retenção na fonte? Esperamos fazê-lo o mais rapidamente possível, em princípio na segunda quinzena de agosto. E, Sim, era no fundo perceber como é que vai funcionar o mecanismo de devolução. O mecanismo de devolução, à partida, funcionará da seguinte forma, estou a dizer à partida porque ainda estamos a calibrá-lo. Haverá uma taxa de retenção na fonte de setembro mais baixa do que aquela que depois vai vigorar a partir de outubro. serão E duas essa tabelas. Sim, essa taxa de setembro fará, dentro daquilo que é possível, para um universo de mais de 3 milhões de agregados familiares, fará aquilo que seria o acerto entre janeiro e agosto, mais uma vez, dentro daquilo que é possível, e depois, a partir de outubro, vigorará as novas tabelas de retenção na fonte, de acordo com aquilo que foi aprovado no Parlamento. Mas agora ainda sobre o IRS, desapareceram as dúvidas sobre constitucionalidade, aqui a possibilidade de violar a norma travão em relação Do meu lado, não, mas a quem competia, o Parlamento entendeu, os serviços do Parlamento entenderam que as propostas dos partidos não violavam a norma travão, nem violava o direito de iniciativa. O Sr. Presidente da República entendeu não pedir a fiscalização preventiva. Mas o Governo tinha. Eu não sou jurista, mas na minha Governo opinião ou a própria bancada da maioria. viola a lei travão. Mas não vai haver fiscalização sucessiva. A Presidente do Conselho de Finanças Públicas, que além de ser uma especialista em finanças públicas, tem a vantagem de ser jurista, disse que também concordava com a minha opinião, ter havido mais juristas. Eu mantenho a minha opinião, o Governo tomará uma decisão a seu tempo. Mas essa decisão pode passar por um pedido de fiscalização sucessiva. Vamos avaliar. Pedido até pode ser pedido pela bancada do PSD ou Sim, da AD. vamos avaliar. Não está fechado ainda a decisão. Sim. Já agora, voltando um bocadinho aqui à tal margem reduzida que há para negociar no orçamento, o que eu pergunto é se, tendo em conta o IRC, o IRS jovem, se o Governo vai insistir, no âmbito do próximo orçamento, numa descida do IRS, no fundo, a descida do IRS que o Governo defendia, ou seja, que chegasse também aos escalões mais altos, excluindo o último. Vamos avaliar. Vamos avaliar em função daquilo que for a margem orçamental. Nós, em setembro, outubro, já teremos estimativas mais robustas do que aquelas que temos agora, e depois dependerá, obviamente, também daquilo que for o decorrer das negociações. Mas essa mexida no IRS para aproximar daquilo que o Governo pretendia à partida não esgotará a pouca margem que há para negociar no orçamento do próximo ano? Vamos avaliar. Mas pode esgotar, basicamente, tendo em conta que há 0,2... Não sei se esgota ou não, obviamente, quanto mais medidas, menor é a margem, mas isso é repare, as negociações são dinâmicas e, portanto, mais uma vez, não vale a pena partir com limites muito fixados que não sejam o não desvirtuar o programa do Governo. É adepto daquela tese manifestada pelo Conselheiro de Estado e também ex-líder do PSD, Marcos Mendes, que tendo o Governo agora cedido na aplicação da baixa do IRS já este ano, que o Partido Socialista fica com menos condições para votar contra o Orçamento do Estado, ou não viabilizar o Orçamento do Estado? Eu não queria fazer aqui propriamente análise política. Deixe-me dizer que, na minha opinião, o país precisa de um Orçamento de Estado para 25 e para 26. Precisa por uma questão de estabilidade, precisa porque os portugueses estão cansados da instabilidade que nem uma maioria absoluta do Partido Socialista evitou. Em janeiro de 22 os portugueses deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista e ainda assim 2 anos depois estávamos a ir a eleições. E precisa também para podermos executar o PRR. É muito importante executar o PRR até 31 de dezembro de 26. E o PRR é, em 25 e 26, também um fator de redução da margem orçamental. O PRR tem 22 mil milhões de euros. 16 mil milhões são subvenções, que são neutras do ponto de vista orçamental. Há o registro da despesa e o registro da receita, mas depois tem 6 mil milhões,
decididos pelo anterior governo, que começou por pedir apenas 1,5 mil milhões e depois aumentou para 6 mil milhões, tem 6 mil milhões de empréstimos que são despesa e não são receita. Ora, em 25, nós estamos a falar, se executarmos todo o PRR, de 1,5 mil milhões de empréstimos PRR despesa que não tem receita e em 26 quase 3 mil milhões de euros de empréstimos PRR despesa que não tem receita. Essas duas componentes retiram muita margem orçamental à atuação deste governo ou de qualquer governo, se quisermos executar a totalidade do PRR, e o governo está muito comprometido a chegar a 31 de dezembro de 26 com o PRR executado a 100%. E, portanto, é para isso e para a estabilidade do país e para as decisões de investimento das empresas, criação de emprego e melhores salários, eu acho que para o país é muito importante, eu diria mesmo é fundamental, que o Orçamento 25 e o Orçamento 26 sejam aprovados sem serem desvirtuados. E já agora a quinta tranche que o Governo pediu há umas poucas semanas, já tem uma ideia de quando é que pode ser libertada ou ainda não? Eu creio que, se tudo correr de acordo com o expectável, ela será libertada no final de setembro e início de outubro. Entretanto, já foram libertados uma parte significativa da terceira e quarta tranche que estavam retidas por atrasos que decorreram do PRR, atrasos que nós já recuperámos, e, portanto, a quinta tranche foi pedida dentro do prazo previsto, o que também foi uma vitória devido aos atrasos com que o PRR vinha, e, portanto, a nossa expectativa é que o pagamento seja também já dentro dos prazos e que, a partir de agora, se não houver crise política e havendo Orçamento de Estado, e um Orçamento de Estado que não seja desfigurado ou desvirtuado, se execute todo o PRR até ao final de 26. Aqui no âmbito daquilo que é a margem orçamental para o próximo ano e para os próximos anos, mas para o próximo em particular, o Governo está a negociar com a Comissão Europeia aquilo que é o novo fator-chave das novas regras orçamentais da zona euro e há aqui, no fundo, uma espécie de teto à despesa, que será o novo elemento decisivo. Qual foi o limite de crescimento da despesa primária líquida que foi recomendado pela Comissão Europeia, porque já há uma proposta da Comissão, e nesse sentido perceber se as medidas já aprovadas, agora nesta governação, ao longo desta governação, seja pelo Parlamento, seja decididas pelo Governo, se põem em causa esse teto da despesa? Nós, em primeiro lugar, é importante compreendermos que há novas regras orçamentais europeias e o paradigma alterou-se relativamente. Aquilo que a Comissão Europeia vai avaliar é a trajetória de sustentabilidade da dívida e a trajetória numa situação económica normal e depois a trajetória perante choques adversos. E é essa trajetória que estabelece uma proposta de tetos de despesa e uma conta de controlo para os desvios que possam existir a esses tetos de despesa. Nós estamos em processo de negociação com os serviços da Comissão. Neste momento, com a informação que temos e com as medidas que o Governo tomou e ainda tomará no âmbito do seu programa, estamos relativamente confortáveis de que cumpriremos essa trajetória de sustentabilidade da dívida e que cumpriremos os limites da conta de controlo para os 4 anos do exercício 25-28. E, portanto, mais uma vez, se não houver um desvirtuamento daquilo que é o plano orçamental do Governo, que depois é traduzido nos orçamentos de Estado, nós estamos confortáveis de que teremos uma trajetória de sustentabilidade da dívida e uma análise por parte da Comissão Europeia que nos permitirá acomodar as medidas. Pode dar uma expressão mais concreta do que é esse desvirtuar, então, do orçamento, neste caso do programa do Governo e daquilo que são as pretensões, para perceber até onde é que, a partir de quando é que é possível violar o teto da despesa? E antes disso... que ainda não está definido, não é? Sim, e antes disso, se desvirtuarmos o programa orçamental do Governo, podemos mesmo não cumprir a trajetória de sustentabilidade da dívida. Era aquilo que eu referi há pouco. Nós estamos a trabalhar com um cenário em que há um sustento orçamental 0,2, 0,3. Se o Parlamento aprovar medidas que nos coloquem num déficit, isso torna muito mais difícil
o cumprimento das regras orçamentais, porque as regras, uma é ex ante, desculpe o termo, que é a tal trajetória de sustentabilidade da dívida, e depois duas são ex post. Se cumprimos os testes de despesa e a conta de controlo e se temos um saldo orçamental equilibrado. Se o Parlamento tomar medidas que desequilibrem o saldo orçamental, as outras duas condições ficam comprometidas e, portanto, o que eu estou a dizer é, com a informação que conhecemos à data de hoje, com as medidas que o Governo tem no seu programa, as que já decidiu e as que ainda tem para decidir, nós olhamos para os 4 anos, 25, 28, com conforto que cumpriremos as regras orçamentais. Já agora, é obrigatório por lei divulgar no âmbito das GOP o valor, no fundo, dos quadros plurianuais de despesa, mas no fundo aqui quase porque é vinculativo até para o próximo ano. O PS tem pressionado, o próprio Parlamento, o Presidente da Assembleia da República já pediu esses elementos ao Governo. Como é que o Governo vai justificar o não cumprimento desta exigência? Tem a ver que não está fechado ainda. Como eu referi, nós temos novas regras orçamentais que determinam um novo paradigma. Repare, uma das coisas que o país vai ter que fazer, o Parlamento, porque é a sua competência, no final deste ano ou no início do próximo, é fazer uma revisão da Lei de Enquadramento Orçamental. Porque a própria lei, antes de irmos às GOP, a própria Lei de Enquadramento Orçamental tem regras orçamentais e calendários que neste momento estão desatualizados, estão desfasados daquilo que são as regras orçamentais europeias. Como as próprias regras orçamentais europeias, estando já relativamente definidas, ainda têm alguns aspectos que são sujeitos à avaliação técnica e à decisão, ou seja, o próprio processo na Comissão Europeia e esta transição de comissões também não ajuda a que o processo seja mais expedito. O próprio processo na Comissão Europeia não está totalmente fechado e daí os diálogos técnicos com os países. Também não é possível ir alterar a Lei de Enquadramento Orçamental se ainda não temos todo o figurino europeu fechado. E, portanto, o que estamos a dizer é, no final do ano, início do próximo, apresentaremos uma proposta à Assembleia da República de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental para ajustar àquilo que são as novas regras orçamentais europeias. Depois teremos uma segunda discussão se ainda queremos alterar mais coisas na Lei de Enquadramento Orçamental que não decorram destas obrigações europeias. O Governo pretende alterar mais alguma coisa? É algo que estamos a analisar. Por exemplo, se faz sentido aumentar o prazo de discussão do orçamento no Parlamento. Portugal tem um dos prazos mais curtos na OCDE. Enfim, há um conjunto de temas para lá daquilo que é a revisão mínima que decorre da mudança das regras europeias. E, portanto, estar a apresentar, acho que até seria desprestigiante para o Parlamento e desrespeitar o Parlamento, apresentar um quadro sobre o qual nós não temos uma certeza de alguma confiança. A negociação ainda está muito em aberto com a Comissão? negociação ainda está em aberto e, portanto, qualquer quadro que tivéssemos apresentado não nos dava a robustez necessária para aquilo que deve ir para o Parlamento. Mas já agora só um dado que pode ser importante para as negociações. É possível que o Governo só tenha o conhecimento desse teto da despesa, desse limite, já próximo da apresentação da própria proposta orçamental? Isso não vai dificultar as negociações logo no arranque de setembro, presumo, com os partidos, uma vez que ainda não se percebe bem ou não se vai conhecer até onde é que se pode ir? Essa é naturalmente outra dificuldade, mas volto a um ponto que já referi atrás. Nós estamos a trabalhar com um saldo orçamental de 0,2, 0,3. Uma das regras é ter um saldo orçamental equilibrado. Portanto, os limites estão fixados por aí, independentemente depois daquilo que possam ser um pouco mais ou um pouco menos dos tetos de despesa. O que eu creio que não seria respeitoso para com o Parlamento, e enfim, eu servi aquela casa durante 2 anos, seria apresentarmos um quadro plurianual de despesa que depois, fruto das negociações com a Comissão Europeia, pudesse não estar alinhado com aquilo que venha a ser apresentado em outubro, quer no orçamento, quer no Programa Orçamental Europeu de Médio Prazo. Deixa-me voltar um bocadinho atrás, e sendo um bocadinho tremendista. Se o orçamento, a proposta de orçamento do Estado não for aprovada, o país tem fatalmente de ir para eleições ou pode ficar em duodécimos, como já defendeu o ex-presidente da República, Cavaco Silva?
Isso é uma decisão que os agentes políticos terão que tomar. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente da República, porque a decisão... Eu gostava então de perguntar-lhe sobre as condições de o país ficar em duodécimos. As condições do país ficarem duodécimos são conhecidas. Um orçamento em duodécimos significa que, com exceção da despesa de juros e de prestações sociais, porque essas estão excluídas por lei, por razões simples, para garantir que a dívida continua a ser paga e que as prestações sociais cujos aumentos decorrem da lei são pagos, todas as outras despesas só podem ser executadas 1/12 em cada mês, face àquilo que era o orçamento anterior. E, portanto, limita muito a atuação do Governo, a execução do PRR, mas E não permite já ao Governo tivemos... aplicar o programa do Governo. Portanto, no fundo, é um desvirtuar dos objetivos do Governo. Não é? Depende, repare, depende se as medidas fiscais são ou não aprovadas. Mas é que há medidas que, entretanto, já foram aprovadas quer pelo Parlamento, quer pelo próprio Governo. Em que é que ficam essas medidas? Por exemplo, a recuperação do tempo integral de serviço dos professores, se isso pode ser aplicado ou não, em caso de duodécimos. Teremos que avaliar, dentro daquilo que é os plafons de cada Ministério, a centralizada do Ministério das Finanças e a regra dos duodécimos. Não estou em condições para dizer se sim ou se não. O que estou em condições para dizer é que se o país tiver que viver com duodécimos, isso agrava a instabilidade e, portanto, dificulta o investimento das empresas e agrava e dificulta muito a execução do PRR. Tivemos há uns dias, falemos um bocadinho de políticas para áreas. Tivemos há dias uma greve nacional de médicos que, mais uma vez, reivindicam aumentos de salários. Gostava de lhe perguntar se é possível incluir mexidas nas grelhas salariais dos médicos neste orçamento do Estado, ou negociar isso a propósito, a pretexto do orçamento do Estado, ou terá de ficar para 2026? O que está decidido com os sindicatos dos médicos é que essas negociações iniciam-se em janeiro de 25. Portanto, antes não é possível encaixar. Neste momento o que está decidido é isso. Mas os médicos continuam a fazer greves e a reivindicar outras medidas. Veremos. A realidade é sempre dinâmica. Neste momento, à data de hoje, aquilo que a Sra. Ministra da Saúde tem combinado com os sindicatos, ou pelo menos com uma parte dos sindicatos, é que inicia negociações sobre carreiras em janeiro e até janeiro negocia outros aspectos da profissão, nomeadamente a avaliação do CIADAP. E não é possível, antes disso, responder aos profissionais? Veremos. Isso deixa a porta aberta, como sabe. Não, nem aberta nem fechada. Neste momento o que está decidido é janeiro de 25. E, portanto, se está decidido entre as partes, à partida é aquilo que será cumprido. E é possível andar, por exemplo, mais depressa, se bem que a coisa já está um pouco resolvida, em relação à recuperação precisamente do tempo de serviço dos professores. Ou seja, aquele modelo que foi, entretanto, já apresentado, em vez do que está acordado, 50% em 2024 e 2025. Isso... Não, foi assinado com 7 ou 8 sindicatos do setor que representam uma parte muito significativa, maioritária dos professores, um acordo de recuperação estabelecido entre setembro deste ano e setembro de 27. E, portanto, é isso que está estabelecido e é isso que o Governo irá executar. E há dinheiro para estas coisas todas? Mantém-se... Mais uma vez, com a execução do programa de Governo, com o cenário macroeconómico que existe para a economia portuguesa, permite-nos manter excedentes orçamentais de 0,2, 0,3, aplicando aquilo que são as medidas do Governo. E em relação às forças de segurança, tem havido... As forças de segurança têm defendido que tem havido uma certa intransigência até por parte do Primeiro-Ministro sobre questões salariais e até de suplementos. Vai ser possível ou não responder às reivindicações? Há um acordo que foi firmado há um mês, sensivelmente. Já disse que já foi posto em causa por quem assinou o acordo, dizendo que se fosse agora não tinha assinado. Mas assinou. O acordo está assinado, da nossa parte iremos cumpri-lo
integralmente. Não é de facto possível ir mais além? Não, não é possível ir mais além porque há outras carreiras. Houve também que dar aos militares o mesmo que foi dado aos polícias, que nos pareceu algo de justiça, e há outros setores da administração pública. Muito bem. Voltando aqui, mudando agora um pouco de assunto, ontem foi conhecida a nomeação de Luís Moraes Sarmento para o Banco de Portugal. O que eu pergunto é se é o início de uma mudança integral da administração do regulador, incluindo dentro de um ano a saída de Mário Centeno de governador. Há vários reguladores que neste momento não têm os seus conselhos de administração completos. Nós entendemos que os reguladores são uma parte fundamental da atividade económica e da política económica, pelas funções muito importantes que exercem nos respectivos setores, e entendemos que os reguladores devem ter os seus conselhos de administração completos. Estamos a iniciar o processo de nomeação daqueles em que não estão completos, e nesse sentido entendemos nomear o Dr. Luís Moraes Sarmento, que é quadro do Banco de Portugal, é diretor adjunto, já foi diretor-geral do Orçamento, partilha comigo o último nome, mas não tem nenhuma relação familiar, embora eu tenha muita estima pessoal por ele. Entendemos que era uma pessoa que contribuirá para a missão do Banco de Portugal e para a qualidade do trabalho que o Banco de Portugal faz. Mas em relação, ignorou a segunda parte da pergunta, mas eu recupero lembrando que há algum tempo mostrou-se preocupado com o prejuízo operacional do Banco de Portugal. Perguntava-lhe se continua preocupado e como é que avalia o mandato de Mário Centeno à frente do Banco Central. Eu mostrei-me preocupado com a dimensão dos prejuízos que o Banco de Portugal tinha tido, com a redução dos rácios das reservas. Naturalmente não faço considerações sobre aquilo que é o mandato do Sr. Governador, porque o mandato do Governador do Banco de Portugal é independente. O Banco de Portugal deve ser independente e deve atuar dentro das suas competências, e é isso que lhe compete. Bom, mas terá uma palavra a dizer quando o governador terminar funções e se acha que deve ser ou não reconduzido. Estamos a um ano disso, acho que é extemporâneo falarmos dessa situação para todos. Mas há em menor período de tempo, já em outubro, termina o mandato de José Tavares à frente do Tribunal de Contas. Admite reconduzir? Essa é uma decisão que o Governo terá que tomar. Já está tomada, ainda não? Não. Acho que avaliaremos essa situação a seu tempo. Acho que não vale a pena especular. Tenho muita estima pessoal também pelo Dr. José Tavares. Faremos a avaliação e a decisão compete ao Governo. E já agora Paulo Macedo, que demonstrou querer continuar à frente da Caixa Geral de Depósitos, teria o ok do Governo? Tem estima pessoal? Outra pessoa por quem tenho uma enorme estima. Mas não falou de estima pessoal em relação a Centeno, falou em relação a todos estes, menos a Mário Centeno. No caso do Dr. José Tavares e do Dr. Paulo Macedo, conheço-os bem, já privei muitas vezes com eles, com o Dr. Mário Centeno privei muito menos, mas naturalmente não tenho nenhuma acrimónia com o Dr. Mário Centeno. Sucede que conheço melhor as outras duas pessoas que referiu. Se for buscar alguém que eu não conheço ou conheça menos bem, também não direi estima pessoal. No caso do Dr. José Tavares e do Dr. Paulo Macedo, já privei muitas vezes com eles, em diferentes contextos, e portanto, mas é a mesma resposta que lhe dei das outras duas situações. Em relação a privatizações, a única privatização que este governo já tornou isso público, quer fazer, que é a da TAP. Gostava de saber se há algum calendário previsto pelo governo para essa operação acontecer, porque é que ainda não avançou essa operação, se pode dar algum pormenor ou está tudo ainda... Tudo aquilo que eu possa dizer diminui a vantagem negocial do Estado português. E os dois objetivos... Mas é porque está alguma coisa a acontecer. Nós temos dois objetivos para a venda da TAP: a manutenção do hub e o encaixe financeiro. Tudo o que eu possa revelar publicamente sobre o que está ou não está a acontecer diminui a capacidade negocial do Estado português. Eu não farei isso. Mas neste momento é uma empresa que está a dar lucro.
gostava de saber se a percepção pública dos portugueses sobre uma empresa que está neste momento a dar lucro, se é de facto esta a melhor altura para ser privatizada. Bem, quando é prejuízo é mais difícil privatizar. E, portanto, a decisão que temos no programa eleitoral e que temos no programa de governo é privatizar a empresa com estes dois objetivos. Manutenção do hub e, até se possível, a sua ampliação e crescimento, e o encaixe financeiro que permita mitigar aquilo que foram quase 4 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes que foi colocado na companhia aérea a partir de 2020. O governo português quer libertar-se desse rótulo dos 4 O governo mil milhões. português quer privatizar uma empresa que entende que é melhor gerida nas mãos de privados. Já definiu percentagens? Tem Não, mais uma vez, isso faz parte do Depende processo, do processo negocial. E também não tem um calendário previsto. Tudo o que eu disser sobre o processo negocial diminui a nossa vantagem. Em relação a um tema que está na ordem do dia, a gestão da INAP acusou o governo de ter decidido por deixar cair a empresa, digamos assim, sem ter dados para tomar essa decisão. Perguntava-lhe se é justa a crítica e, por outro lado, se sabe quanto é que o Estado arrisca perder numa liquidação da empresa. A situação da INAPA é uma situação que decorre da gestão da empresa, é uma situação em que a empresa se viu com uma situação de ruptura de tesouraria na Alemanha, e aquilo que o governo fez foi defender o dinheiro dos contribuintes. Colocar dinheiro numa empresa, numa operação para proteger 800 empregos na Alemanha, não nos pareceu a melhor utilização dos dinheiros públicos, e não quisemos ter, ao contrário do governo anterior, uma nova EFASEC a sugar dinheiro dos contribuintes, a despejarmos dinheiro dos contribuintes nessa empresa, e, portanto, agora veremos o que é que acontece, se há compradores para aqueles ativos ou se a empresa segue um processo de insolvência. Veremos. Na sequência deste caso, o Governo admite de alguma forma rever aquelas que são as participações empresariais do Estado, ou seja, as participações do Estado nas empresas públicas? Se sim, em que sentido? É num sentido de diminuição do peso do Estado nessas empresas? Neste momento, para além da privatização da TAP, já decorriam, quando nós tomámos posse no dia 2 de abril, 2 processos de alienação de empresas no âmbito da parte pública, o Circuito Estoril e o Hospital da Cruz Vermelha. São processos que continuarão, seguir o seu trâmite. Neste momento não temos nenhuma decisão tomada sobre mais nenhuma participação. Está assim terminado este Hora da Verdade especial, em pleno verão. Agora sim regressaremos numa próxima temporada, em setembro. O nosso convidado foi Joaquim Miranda Sarmento, é Ministro de Estado e das Finanças. A gravação vídeo esteve a cargo de Beatriz Pereira e a gravação áudio de Miguel Marchão.